Olá pessoal, vamos fazer uma recapitulação das aulas de física que fala sobre eletrostática. Em algumas turmas eu não tive tanto tempo para trabalhar, né, devido a algumas intervenções aí, provas e tudo mais, dias que não teve aula, então teve turma que não teve aula o suficiente sobre eletricidade. Bom, no campo da eletricidade, principalmente da eletrostática, que é o que nós estamos iniciando, uns conceitos fundamentais são carga elementar, a quantização de carga, a força elétrica e o campo elétrico. Além de umas definições, né, que a gente vai ver o que seria energia potencial e potencial elétrico, que é pouco compreendido. Em nossas casas a gente usa, né, o tempo todo. Vamos comprar um aparelho e nos perguntamos qual é o potencial elétrico, qual é a diferença de potencial lá, 127, 110, 220, 227, mas a gente não entende bem o que seria essa DDP, essa tensão, diferença de potencial. Bom, mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Montei esse roteiro aqui é, de uma forma bem didática e voltada para a nossa avaliação. Na nossa avaliação, a gente vai querer que se entenda o que é a carga elementar, como se calcula a quantidade de carga em um corpo carregado, a força elétrica, o que é a força elétrica e como que calcula essa força elétrica, além do campo elétrico. O que é o campo, como que a gente calcula o campo elétrico. E indo aqui, são 5 questões na nossa prova e vai estar abordando diretamente esses pontos. Primeiro ponto, carga elementar. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas elementares, prótons e elétrons, assim como a massa de um corpo, né, uma propriedade intrínseca da matéria. Nós temos a carga elementar como uma propriedade intrínseca das partículas elementares. Por que intrínseca? Porque eu não sei explicar, não vou saber dizer de por que existe essa carga. O fato é que existe essa carga, é percebível essa carga já desde da Grécia Antiga. Né? Observou-se que ao atritar alguns materiais, eles adquiriam uma propriedade de atrair outros materiais, né? Lá na Grécia Antiga, o âmbar, conhecido como electro, né? Quando atritado, passava a atrair palhas e pelos de animais. Tá bom? E com o tempo, com o passar do tempo, atribuiu-se essa propriedade à aquisição ou perda de carga elétrica. Então, carga elementar. A carga elementar é a carga que um próton carrega ou a carga que um elétron carrega, já que prótons e elétrons carregam carga. E um próton e um elétron, eles não levam qualquer quantidade de carga. Tanto o próton quanto o elétron, eles carregam uma quantidade específica de carga. Quanto que vale essa carga? Então, essa carga vai valer 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 C de Coulomb. O que seria esse Coulomb? Coulomb é o nome do cientista que, né, padronizou, que estudou as cargas elementares e atribuiu esse valor para a carga elementar, ok? De 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Quem tem essa carga de 1,6 vezes 10 a menos 19? O elétron e o próton. Mas a gente tem que se ater a um detalhe. Os dois não possuem exatamente a mesma carga. Eles possuem a mesma intensidade da carga. Mas consideramos que essas cargas são opostas. E Benjamin Franklin, né, outro cientista, um cientista norte-americano, atribuiu que, como são opostas, uma recebeu o nome de
mais, e a outra recebeu o nome de menos. Quem é o mais? O próton, né? Então, o próton tem carga mais 1,6 vezes 10 a menos 19, e o elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quem que tem cargas? Prótons e elétrons. Quanto que vale essas cargas? Do próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. E do elétron? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que são cargas? Uma propriedade intrínseca das partículas elementares. Ok, então não dá para explicar de onde que veio essa carga, só dá para dizer que elas têm essa carga. E Coulomb, por que Coulomb? Coulomb é a unidade de medida de carga, e Coulomb é em homenagem ao cientista que estudou as cargas elétricas. Ok? Segundo tópico é a quantização de carga. Ora, como é que eu vou quantizar as cargas? Contando quantos prótons e quantos elétrons eu tenho. Se eu tenho 2 prótons, e eu sei que um próton tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, então 2 prótons tem 2 vezes esse valor. E se eu tiver 5 prótons, 5 vezes esse valor. E se for elétrons? Se for, digamos, 3 elétrons, então vai ser 3 vezes o menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E isso é a quantização de cargas. Tá? Mas, veja bem, um detalhe, que eu vou até colocar aqui em uma figura, vamos nos ater a um detalhe. Esse daqui, imagine que é um corpo que tem lá seus prótons e seus elétrons, né? Os prótons e elétrons estão em todos os corpos. Eles são a base da matéria, da constituição da matéria. Então, imaginando esse corpo aqui, onde tenha, exemplo, tá? Vamos só exemplos. Um corpo desse teria trilhares de prótons e elétrons, mas vamos imaginar e vamos tentar representar da seguinte maneira. Eu tenho um corpo que tenha 3 prótons e 4 elétrons, tá? 3 prótons e 4 elétrons. Na quantização de cargas, eu não vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e multiplicar o 1,6 por 7. Não. Na quantização de cargas, eu vou somar esse como sendo mais e esses daqui como sendo menos 1,6. De modo que a única coisa, para facilitar para a gente, a única coisa que eu tenho que quantizar é apenas essa carguinha que tem em excesso, tá? Então, quantizar a carga de um corpo é analisar a quantidade de carga que ela tem em excesso. Então, qual que seria a carga desse corpo aqui? A carga desse corpo é apenas 1, né? Eu só tenho um elétron a mais do que prótons, então seria 1 vezes o 1,6, na verdade, 1 vezes o menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu estou quantizando a carga. Eu estou dizendo quantas cargas existem nesse corpo. Ah, mas não tem várias além dessa? Sim, mas a gente vai quantizar a que tem em excesso, ok? A que tem em excesso, porque essas outras se cancelam. Imagina que eu tenho 1,6 menos 1,6 mais 1,6 menos 1,6 mais 1,6 menos 1,6 até aqui daria zero. Aí eu tenho mais essa carguinha de menos 1,6, ficando apenas 1 vezes o menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Como resultado, né, seria o próprio 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E isso é a quantização de carga. Tem uma formulazinha para a gente resolver? Sim. A quantização de carga, a gente pode colocar da seguinte maneira. Vamos colocar aqui de azul. Tá? Então, a quantização de carga, essa é a nossa equação, será igual ao número de portadores, na verdade mais ou menos, né? Porque a gente tem prótons e elétrons, então mais ou menos
o número de portadores vezes a carga elementar. Esse N aqui faz referência ao número de prótons que você tem a mais, ou o número de elétrons que você tem a mais. Digamos, se você tem 5 prótons a mais, o N seria 5. E você multiplicaria pela carga elementar de cada próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. O vídeo não vai esclarecer tudo, tá? Mas a gente está indicando aqui mais ou menos quais os conteúdos que caíram na prova, que é carga elementar, quantização de carga, para vocês se orientarem e buscarem acrescentar o conhecimento com o livro, né? Fazendo as pesquisas de vocês. Beleza? Então, carga elementar e a quantização de carga ocorre dessa maneira. Tendo dificuldade, vai para o livro, tá? E tenta entender esse assunto que é um pouco chato, mas também não é tão complicado assim. Força. Quando a gente entra para o conceito de força, a gente vai lembrar que objetos carregados, eles se atraem ou eles se repelem, certo? Objetos carregados se atraem ou se repelem. Então, se a gente tem aqui um corpo carregado com carga positiva e outro corpo carregado também com carga positiva, a gente vai observar que eles vão se repelir, tá? Ocorreria o oposto se aqui fosse negativo e aqui positiva, tá? Aí nós teríamos que eles iriam se atrair. E daqui a gente vai tirar uma definição de força. Ora, se eles se atraem, é como se tivesse uma força puxando um para o outro. Se eles se repelem, é como se tivesse uma força, né, repelindo-os, né? E que força é essa? É a força elétrica. Como que se calcula essa força? Então, nós temos aqui uma equação para a força elétrica e é dada pela seguinte equação. A força ela é igual a uma constante eletrostática, certo? A gente vai estar usando a constante eletrostática no vácuo. Todos os nossos exemplos e exercícios vão fazer referência a partículas no vácuo. Então, vamos usar a nossa constante K0, que é a constante no vácuo. Então, essa força depende da constante, da carga 1, tá? Então, da carga 1, vamos chamar essa de carga 1, essa de carga 2, são duas cargas, né? Carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos dividir aqui pela distância ao quadrado. É essa distância das cargas, ou seja, quanto mais próxima as cargas estiver, quanto menor for a distância, maior a força. Dizemos que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Mas vamos colocar alguma coisa aqui, vamos colocar quanto equivale K, tá? Vocês já sabem, mas só para reforçar, 9 vezes 10 elevado a 9. K0, né? K, a constante eletrostática no vácuo. Newton metros quadrado por Coulomb ao quadrado, a unidade de medida da constante eletrostática. Analisando aqui a nossa equação, então a força, quando eu vou calcular a força, eu vou usar a constante eletrostática, a carga 1. Por que essas duas barras do lado mesmo? Porque observem que aqui eu tenho uma carga positiva e a carga 2 carga positiva. Nesse caso eu tenho carga negativa e nesse outro caso positiva. Essas barras aqui é para dizer que você não deve se preocupar com o sinal da carga, tá? Não se preocupe com o sinal da carga, só se preocupe com o módulo, com a intensidade da carga. Não vá se preocupar se é 2 microcoulomb ou se é menos 2 microcoulomb. O sinal não importa. O que importa é só a intensidade, o módulo. Por que só importa o módulo e a intensidade? Porque aqui a gente está calculando a força e
independente se a força é de atração ou repulsão, a força vai ser a mesma, vai ter a mesma intensidade. Então, o sinal não vai tornar a força maior ou menor, só vai mudar a direção da força, ok? E isso a gente sabe, tá? Se as cargas são opostas, a gente sabe que as forças entre elas é de atração, se for cargas de mesmo sinal, de repulsão. Então, o sinal não entra na conta da força, né? No cálculo da força. A gente vai usar só o módulo. Perfeito? Bom, vou fazer um exemplo aqui para a gente visualizar. Imagina que eu tenho aqui uma carga de 2 microcoulomb. E desse lado aqui eu tenho uma carga negativa de menos 3 microcoulomb. E temos aqui uma distância, vamos colocar aqui uma distância entre essas duas cargas de 2 metros. 2 metros, não. Quero facilitar um pouquinho as contas para mim. Vou colocar aqui uma distância de 3 metros, ok? Essa é a distância de 3 metros. E agora vem uma pergunta: qual o valor da força elétrica entre essas cargas? Primeiramente, a gente vai analisar o seguinte: são forças de sinais, são cargas de sinais opostos. Então, essas forças aqui, essas cargas vão se atrair. Então, nós vamos ter aqui uma força de atração. Então, uma vem uma para o lado da outra. Okay? São forças de atração. Vamos calcular aqui quanto equivaleria essa força. A gente vai fazer, né, que a força vai depender da nossa constante eletrostática no vácuo, que multiplica a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado. Vamos lá. Então, substituindo os valores agora, a gente tem 9 vezes 10 elevado a 9, no lugar da constante eletrostática, que multiplica K1. Quem é K1? K1, vamos colocar como K1. Aqui nossa carga 1, tá? Aqui nossa carga 2. Nossa carga 2 é igual, a gente aqui, carga 2 igual a menos 3 microcoulombs. E vou só substituir aqui na nossa equação, tá? Quem é a carga 1, né? Vamos multiplicar Q1 por o K0 por Q1, que é 2 microcoulomb. 2 micro é 10 elevado a menos 6, então a gente tem 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica aqui o menos 3 vezes 10 a menos 6, que é 3 microcoulomb. Observem, menos, tá? Mas as nossas barrinhas aqui é indicando que eu não preciso levar o sinal, só a intensidade. Não interessa o sinal, o que a gente está atrás é da intensidade da força, certo? O sinal só serve para a gente identificar se a força é de atração ou repulsão. Então, levo para cá qual o valor? 3 vezes 10 a menos 6, tá? É microcoulomb também aqui. Então, micro 10 elevado a menos 6. Bom, temos que fazer o quê? Dividir tudo isso aqui pela distância ao quadrado. Quanto que vale a distância? 3 ao quadrado. Né? Fui esperto, coloquei aqui um 3 ao quadrado para cancelar com esse 9. Então, 9 dividido por 9 vai dar 9, vai dar 1. E 2 vezes 3 dá 6. Então, a gente vai ficar com 6 vezes 10 elevado a... Bom, repete a base. Aqui, potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Aqui nós temos menos 12 mais 9, vai ficar menos 3 newtons. Ok, pessoal? Então, é assim que se faz o cálculo da força. Vai existir uma força entre elas e a gente consegue calcular essa força. Campo elétrico. Bom, e para entender o campo elétrico? Bom, o campo elétrico ele é necessário para justificar a força que existe entre essas duas cargas. Observem que essa carga, imaginem que essa carga é fixa e essa carga é móvel. Quando eu coloco essa carga começa a se mover. Por que ela consegue se mover se ela está distante da outra? O que está puxando ela? Né? Da onde que vem essa força? Essa força foi definido que viria de um campo. Então, daí a necessidade
de definir uma grandeza física como o campo elétrico. Pois bem, como que a gente vai definir esse campo? Esse campo, né, você só observa que existe um campo quando você coloca uma carga num espaço e essa carga se movimenta, ou seja, essa carga sofre a atuação de uma força elétrica, que foi o que nós estudamos aqui. Então, pegou a carguinha, colocou no espaço, ela começou a se mover, existe então ali um campo elétrico. Por que que existe um campo elétrico? Porque a carguinha se moveu, ou seja, teve uma força sobre essa carga e essa força veio de algum lugar. E a gente vai dizer que essa força veio do campo elétrico. E aí vem a definição de campo elétrico, sendo que a definição do campo elétrico é essa força aplicada sobre a carga. Então é isso. Qual a definição de campo elétrico? O campo elétrico é a força aplicada sobre a carga. Isso é o campo elétrico. Tá? Que a gente pode reescrever de outra forma, colocando vamos lá, está travando, deixa eu ver aqui, continua travando. Podemos reescrever o campo elétrico como E não é força sobre a carga. Quem é força aqui, ó? Tá? A força não é K, Q1, Q2 sobre D2, tá? Essa força aqui, né, tem as duas cargas. Aqui a gente tem as duas cargas para a força dividido por uma das cargas. Então, o campo elétrico vai ficar com apenas uma carga. Então, vai ser Q, a carga que gera o campo, dividido por D ao quadrado. Ok? Então, tem essas duas formas da gente calcular o campo elétrico. Eu calculo com esta fórmula quando a questão me dá força e carga, tá? Me deu a força e carga. Me disse qual foi a força que essa carga foi submetida. Aí eu uso essa definição de campo. Quando a questão pede o campo, mas não me deu, tá? Ela não mencionou a carga que sofreu a força, e sim a carga que criou o campo, tá? Essa carga aqui, a carga que criou o campo, é até melhor representar essa carga como um Q maiúsculo, para dizer que essa é a carga que gera o campo. Então, a questão diz só o seguinte: uma carga de 3 microcoulombs gera um campo de quanto? Qual é o campo que essa carga gera à distância de 2 metros? Aí você calcula. Nessa daqui, vai lhe dar a força aplicada sobre a carga, e aqui simplesmente a questão, né, uma questão, né, para você descobrir, traz uma carga e pergunta, com essa carga, qual é o campo a determinada distância dela. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Então, imagine o seguinte: eu peguei uma carga, aqui a minha carga, essa carga é igual a 3 microcoulomb, que é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Isso é a carga. E aí eu coloco essa carga em um local e ela se move, ou seja, uma força atua sobre ela. E quanto é que vale essa força? Digamos que essa força fosse de 12 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Tá? 12 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Aí vem uma pergunta: qual é o campo nesse ponto onde eu coloquei a carga? Aí eu resolveria da seguinte forma: ora, o campo está relacionado com a força sobre a carga, então ficaria que o campo é igual a 3 vezes 10, 12, né? A força é 12, 12 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela carga, que é 3 vezes 10 a menos 6. Perfeito. Onde eu teria como resultado aqui 12 dividido por 3, 4, vezes 10, repete a base, subtrai os expoentes, menos 6 menos o menos 6 dá menos 6 mais 6, ou seja, elevado a zero, e o nosso resultado seria de 4 newtons por coulomb. Tranquilo? E aqui a gente tem o valor do campo elétrico. Vamos dar outro exemplo? Agora, no outro exemplo, a questão fala o seguinte: eu tenho uma carga, que é o nosso segundo exemplo, tá? Segundo exemplo, aqui era o primeiro, que é o segundo exemplo. Eu tenho uma carga que ela vale 3 vezes 10... deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui 6.
vezes 10 elevado a menos 4 coulomb é a nossa carga. E vem a pergunta, qual é o campo elétrico gerado por essa carga, né? Então eu quero um campo elétrico, eu não sei, por essa carga a uma distância de, vamos colocar 2 metros. Vamos colocar 2 metros. Como que se calcula isso agora? Então observe que ali eu tive um fenômeno de uma força aplicada em uma carga e eu descobri o campo. Aqui simplesmente eu tenho a carga e eles querem saber qual é o campo a 2 metros de distância dessa carga. Tá bom? Então vamos imaginar aqui uma carguinha. Tá? Tem aqui uma carguinha. Tá? E vamos imaginar aqui a 2, mais ou menos aqui. Deixa eu ver como é que eu vou representar. Bom, então é mais ou menos isso. Aqui eu tenho a carga. A carga, está aqui a minha carga. Vou até representar com um Q maiúsculo. Então aqui a carga que gera o campo, essa carga era positiva. E aqui, essa distância aqui é de 2 metros. Tá? Distância de 2 metros. Tá? Então nessa região aqui, a 2 metros de distância da carga, qual é o valor dessa carga? Tá? Qual é o valor da carga? Vou trazer a questão para cá. A carga é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, se eu não me engano é. Menos 4 coulomb. Deixa eu ver aqui. Só voltando lá. Opa, é aqui. 6 vezes 4 vezes 10 é a menos 6 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. É isso mesmo. Então vamos calcular qual é a força, qual é o campo, né? Qual é o campo nessa região aqui. Só me deram a carga e a distância, né? Aqui eu também tenho a distância. Distância é igual a 2 metros, que é o raio, né? Esse raio aqui, né? Nessa circunferência imaginária aqui, onde se situaria todos os pontos cuja distância da carga é 2 metros. Vamos calcular qual que seria a força. Bom, já temos que a força não, qual é o campo? Já temos que o campo é igual à força sobre a carga, que daria igual a K0 vezes o K dividido pela distância ao quadrado. Não é isso? Então vamos só substituir os valores. Observe que aqui eu não tenho a força e a carga, só tenho a carga e a distância. Então seria 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica a carga 6 vezes 10 elevado a menos 4, e tudo isso dividido aqui por quanto? Tudo isso dividido por uma distância de 2 metros elevado ao quadrado, né? 2 elevado ao quadrado. Então, qual que seria o campo? O campo aqui seria igual a 9 vezes 6 daria 54. 54. Então, 54 vezes 10 elevado a, repete a base, soma os expoentes, 9 mais menos 4 dá 5. Dividido por 4. Tá? Quanto que é 54 dividido por 4? Dá igual, campo, é igual a 13. Acho que vai dar 13,5. 13,5 vezes 10 elevado a 5 coulomb, ou newtons por coulomb, certo? Então, o campo elétrico é igual a 13,5 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Vou fazer só essa divisãozinha aqui, ó, tá? 54 dividido por 4. Então, 5 dividido por 4 vai dar 1, 1 vezes 4 dá 4, para 5 falta 1, baixo 4 aqui, então 14 dividido para 4 dá 3, 3 vezes 4 dá 12, falta 2, acrescenta um 0 e uma vírgula, 20 dividido por 4 dá 5. Tá? Então, 13,5, resposta para a nossa questão. Aí, pessoal, quiserem tirar um print, tá? Bom, então vimos o que? Carga elementar, a quantização de carga. Vimos que quando objetos têm carga, surge uma força entre esses objetos. Ok? Aprendemos como se calcula essa força.
e analisamos de onde que vem essa força, que é do campo elétrico. E para calcular o campo, simplesmente a gente vai observar a força aplicada sobre a carga. Finalizando, né, o vídeo é longo, já está longo demais. Uma definiçãozinha de energia potencial e potencial elétrico, que também vai estar lá na avaliação de vocês. O que é a energia potencial e o que é o potencial elétrico, ok? Então a definição mais simples é a seguinte: se eu coloco uma carga em um campo e essa carga começa a se movimentar, é porque ela ganhou energia, certo? Não é isso? Se algo está se movimentando é porque tem energia. Então, se eu coloco aqui, isso aqui é o campo, tá? Isso aqui todo é o campo. E eu pego uma carguinha e coloco aqui, tá? Vou colocar minha carguinha aqui. Coloquei minha carguinha nesse ponto. E aqui tem um campo, tá? Nessa região aqui tem um campo elétrico. Se eu coloco uma carguinha onde tem um campo, espera-se que ela se mova. Ou seja, essa energia, essa carguinha vai ganhar, tá? Ela não tinha energia nenhuma, mas eu coloquei a carga lá no campo, tá aqui, né? Nessa região é um campo elétrico. Em cada ponto desse aqui está associado um campo elétrico. E esse campo elétrico é responsável por atribuir uma força, aplicar uma força na carga. Então, nós vamos ter que, nessa região, como essa carguinha vai receber a atuação de uma força, nós dizemos que ela vai ganhar uma energia. Ela vai ganhar a capacidade de se movimentar. E o nome da energia que ela vai receber é energia potencial elétrica. Pronto, vocês só precisam saber disso. O que é a energia potencial elétrica? É a energia que a carguinha ganha quando ela é colocada lá no campo elétrico. Como que a gente visualiza essa energia? Ora, se a carguinha passou a se movimentar, é porque ela ganhou uma energia potencial elétrica. Perfeito. Isso é o suficiente. A gente vai encontrar que a energia potencial elétrica vai ser dada por K, Q dividido pela distância. Tá? Isso é a energia potencial elétrica. E o que é o potencial elétrico? Pessoal, potencial elétrico está associado não à energia que a carguinha recebe. O potencial elétrico está associado a cada ponto do espaço. Tá? Então, nós dizemos que aqui existe um potencial elétrico, bem aqui, ó. Aqui tem outro potencial elétrico, outro potencial. Em cada ponto do campo, em cada ponto do espaço, existe um potencial elétrico. Então, potencial é uma grandeza física associada aos pontos do campo elétrico, ao ponto do espaço onde exista campo elétrico. Bom, qual a definição melhor para potencial elétrico? O que é esse potencial? O que faz o potencial? Esse potencial é o responsável por dar energia potencial para a carga. Então, quem é que dá energia potencial para a carga? Da onde que a carga tira essa energia potencial que ela recebe? Do potencial do potencial elétrico, tá? De um ponto que tem um potencial. Muito parecido com o campo gravitacional, né? Que dá energia potencial para as massas. De onde que veio essa energia potencial? Do campo do potencial gravitacional associado ao campo gravitacional. Perfeito? Então, potencial elétrico está associado a um ponto. De onde a carga tira, de onde a carga recebe, melhor, né? De onde a carga recebe energia potencial elétrica. É isso, pessoal. Dei uma revisada lá no material, leia um pouquinho do livro. Em resumo, é isso, tá? Quantização de carga, carga elementar, força elétrica, campo elétrico, energia potencial elétrica e potencial elétrico. Perfeito?